E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Fala, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes, então verá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados. Eu vou parar por aqui. Pula lá para o versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Aleluia. E ele enviará os seus anjos em rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornarem ternos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amados, não sei se eu dou uma sequência depois de falar o que eu vou falar aqui. A gente está vendo o mundo um caos. Isso já era inevitável de acontecer. A gente está vendo que as coisas pioram a cada dia. Jesus, ele promete no capítulo 24 que tudo isso aconteceria. A gente está vendo uma guerra. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu vou dar uma explicação rápida do que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. De repente você não sabe. O crente tem que estar um pouco informado, nem que seja pelo menos do alto, para você ter uma noção panorâmica das coisas. Eu vou falar bem do início. Vou ficar aqui uns 5 minutos falando sobre isso, para você ter uma ideia. Isso tudo começou lá atrás, no ano de 1922. Os bolcheviques eram um grupo político. Eles invadiram o trono russo. Era um império a Rússia. Destronou.
eles assumiram para colocar o socialismo, implantar o socialismo. Então ali ficou sendo o primeiro lugar socialista do mundo. Aí começou a anexar terras, daí que surgiu a União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Ucrânia, eles começaram a anexar países, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Uzbequistão, esses montes de países aí que quando caiu o muro de Berlim em 91, eles ficaram independentes. A Ucrânia ajudou. Aí eles conseguiram fazer parte desse grupo que queria levantar o socialismo, uma república. Mas ela não foi anexada, ela não foi tomada. Eles simplesmente ajudaram. Presta atenção nisso. Então ela não fazia parte da Rússia. Ajudaram a entrar o socialismo, a criar o socialismo. Passou-se um tempo, começou a ter animosidades. Uma delas, no decorrer, aconteceu um fato em 45 com Stalin, com Hitler, fizeram um acordo tal. Aí o Stalin deixou, durante todos os anos da guerra, o povo morrer de fome. Morreu mais de 5 milhões de ucranianos. Isso aí já criou uma certa animosidade. Quando chegou em 86, teve a usina de Chernobyl, que fica na Ucrânia, se você não sabe. Em 1986 aconteceu o maior desastre nuclear. Quem se lembra disso era pequeno, de repente. Mas quem liderava o governo era comunista, era da Rússia. Quem coordenava a usina era a Rússia. Matou muita gente. Vai criando animosidades. Quando chegou no ano de 2004, levantou-se um presidente lá na Ucrânia. Descobriram que foi fraude, que era amigo de Putin, lá da Rússia. Aconteceu uma guerra tremenda dentro do país e mais odiaram mais a Rússia, porque ele estava colocando um amigo, para quê? Para ele diretamente coordenar a Ucrânia. E em 2014 agora, há pouco tempo, a Rússia tirou a Crimeia da Ucrânia, anexou. O que a Ucrânia fez? Caramba, estão anexando, está tomando. Vou para a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, surgiu em 49, na guerra, depois da guerra. Para quê? Para não impedir a expansão da União Soviética, até então existia. Eles estavam crescendo, mas era liderado pelos Estados Unidos. Tudo que a Rússia não quer, alguém com os Estados Unidos também, O que aconteceu? Antes deles irem fazer essa aliança na OTAN, por quê? A OTAN tem uma coisa, agora isso está implementado depois da queda do muro, que se entrar um país na guerra, todos estão juntos. Então, são 30 países. O que a Ucrânia fez? Vou fazer aliança, vou para lá. Assim aconteceu com praticamente todos os países quando caiu o muro de Berlim, tá? Todos se anexaram à OTAN. Então a Rússia se viu perdida, a Rússia se viu perdendo os países. A Rússia perdeu o domínio. Tudo que Putin não queria. Ele quer levantar uma nova soviética, essa é a verdade. O que ele fez? Atacou antes. Começou a atacar. Nunca se teve uma guerra depois da Segunda Guerra Mundial com esse volume. Nunca se teve um embate de você tomar a terra dos outros. Isso tem mais de 80 anos. É coisa de louco, meu irmão. Você está dando para entender? Simplesmente não, você não tem direito. Isso é direito da Ucrânia. Se ela quer fazer isso, é um problema. É um país independente. E está gerando esse conflito todo aí no mundo. Pessoas morrendo inocentes. É triste quando a gente acompanha. Eu tenho uma rápida exposição, desde o início, como foram surgindo as coisas. Teve outros fatos, mas isso aí são os básicos. Por que eu estou falando isso para você? Tudo isso. Aí você vai me perguntar, pastor, por que o senhor está falando? Amado, eu li Mateus 24 para você. O Espírito Santo está aqui, amém? Espírito Santo, toma o teu principal lugar aqui. Fala com a gente, faz o povo crescer. Tu tens a liberdade, Espírito Santo, de falar conosco. Nos ensina, nos faça crescer, em nome de Jesus. Mas você pode pensar, o que pode vir de pior depois disso tudo aí? Tem coisa pior para acontecer? Tem, pai. Eu li agora para vocês.
Por isso que eu falei, a pregação é uma pregação expositiva, uma pregação cristocêntrica, até o centro, para você entender o que está acontecendo e você viver o que está dentro de você. A gente tem que estar muito alerta. Aí você vai falar para mim, por que pastor o senhor está pregando sobre essas coisas? Em Mateus 24, Jesus ele estava no Monte das Oliveiras. Ele estava olhando do Monte das Oliveiras, dá para você olhar o templo. Aí veio eu li o texto, não ficarás pedra sobre pedra, porque no ano 70, Tito destruiu ali o templo. Ele estava falando daquele momento ali, que no ano 70, quando viria, não ficaria pedra, e aconteceu, Tito destruiu, imperador romano. Mas os apóstolos fizeram uma pergunta para ele: e quando acontecerá essas coisas? O que ele estava perguntando? Como está no texto: a derrubada do templo, a vinda do Messias e o final do mundo. Eles fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras olhando. Os discípulos estavam ali. E Jesus falou uma coisa tremenda: para que ninguém vos engane. Presta atenção uma coisa. Jesus ele falou, e eu vou ler de novo para você, quando vem a pergunta, e quando virá o fim do mundo, Jesus respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Amado, nesses últimos tempos, nós temos que tomar um cuidado muito grande. A igreja tem que tomar cuidado muito grande. Nós vamos ser enganados, nós vamos ser desviados da verdade. Sabe, mamãe, por que eu estou pregando isso? Para que você esteja atento nos sinais que estão acontecendo, meu irmão. Para que nós venhamos abrir os nossos olhos e começar a entender algumas coisas. Jesus falou: cuidado, para que ninguém vos engane, vocês. E eu vou discorrer sobre isso, sobre alguns pontos sobre isso. Jesus, quando ele fala aqui nesse texto de Mateus 24, ele está falando da grande tribulação que vai vir. Está falando, por isso que ele fala, lá no versículo 15, que ele fala do profeta Daniel. Presta atenção, a aula vai ser, a pregação vai ser bem expositiva. Ele está falando do profeta Daniel, porque ele está concretizando o que o profeta Daniel falou no capítulo 9 de Daniel. Abra lá para você ver. Vamos abrir, capítulo 9 de Daniel. Eu quero que você preste bem atenção, isso é para você entender. O texto de Mateus 24 está falando da grande tribulação. E está falando do princípio das dores. Nós vamos viver as duas coisas. Hoje a gente está vivendo o princípio das dores. Eu vou entrar sobre isso, eu vou discorrer um pouco, para que você abra o teu entendimento, conhecimento. Que o povo perece por falta de conhecimento, e a gente tem que conhecer aonde a gente está pisando. Olha que Jesus, olha que Daniel fala, o profeta. Eu só vou ler o versículo 27 e 26. E ele firmará um concerto com muitos. Aqui ele está falando das 70 semanas, tá? E eu vou explicar um pouco isso rápido. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Grava isso, assolador. Jesus, quando ele começa a discorrer no Monte das Oliveiras, até o versículo 14 de Mateus 24, ele está falando dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Do versículo 15 em diante, ele está falando dos próximos 3 anos e meio, da última semana de Daniel, das 70 semanas. Nós estamos, já passou a 69ª, a última vai ser na grande tribulação. Então, quando vir a tribulação, a grande tribulação é a última semana. Jesus ele explica nesse texto de Mateus 24, fez um divisor, até o 14 são os 3 anos e meio. Aí entra o princípio das dores, tudo isso que você está vendo aí. Ele fala lá logo no início, versículo 6, não vos assusteis porque misteis que isso tudo aconteça, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes. Jesus ele começa a decorrer tudo que Daniel, se você ler lá o capítulo 9, já falava alguma coisa. Já passou 69 semanas.
Aí você fala, pastor, como é que é isso que passou? Quem lê Bíblia sabe que Deus levantou Ciro, quem se lembra disso, para libertar o povo do cativo. Ali foi a primeira semana, até Jesus ser cortado, que está em Daniel 9, foi as 69 semanas. Dali em diante, a última semana é a grande tribulação, está esperando. Na verdade, nós estamos vivendo o princípio da dor. Por que princípio das dores, pastor? Por que se dá esse termo? Porque se compara a dores de parto. Se você olhar numa forma literal, ele está falando de dores de parto. Princípio das dores. Já viu mulher sentir contração e dor? Sente cólica. Quem já mulheres aí estão gratas, estou vendo uma aqui grávida, sabe que não é fácil. Nós estamos vivendo, amado, o mundo, a tendência as coisas aumentarem. Se você reparar bem, nunca se teve uma peste como a Covid, que afligiu o mundo durante 2 anos e pouco, ainda está matando gente. Você nunca viu agora levantar uma guerra da forma como está se levantando. Há 80 anos que não se tem um estilo de guerra como esse, de você invadir uma nação por interesses pessoais. Por quê? Porque a Ucrânia também, ela libera gás para a Rússia. Eu já expliquei essa situação no início da Ucrânia e Rússia. Então a tendência, a coisa é piorar. As coisas vão começar a aumentar, as más notícias. A Bíblia fala no versículo 7 aí uma coisa de Mateus 24. Porquanto se levantará nação com nação, reino contra reino, em vários lugares. As coisas vão começar, é o princípio, são sinais. E como é que está a igreja? Se o pastor não falar isso, se eu não alertar, hoje não é uma pregação para você dizer que você vai vencer e vai prosperar. Hoje é uma pregação para você estar aceso, para que ruja o leão dentro de você. A ideia é essa. A ideia é abrir, então você entender o que você está vivendo. Então a gente está vivendo esse momento de caos. A tendência é as coisas começarem a acelerar. Outros estão falando que vai vir uma peste maior, uma enfermidade, um vírus mais forte. Estamos vivendo um momento de caos total. Sinais do princípio. Sinais do princípio. E também fala da grande tribulação. Por quê? Que Daniel 9 fala do assolador. O assolador é o anticristo, que viria no decorrer da grande tribulação, na última semana. Quando ele fala de assolador, você vai entender, eu vou explicar bem aqui, você vai ficar entendendo. Eu só estou dando uma explicação, depois eu vou entrar na pregação, para você entender o contexto das coisas. Abra lá em Apocalipse capítulo 6. Eu vou fazer uma ligação do que Jesus falou. Porque também Jesus ele afirma o que Daniel falou e concretiza o que está em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse fala, capítulo 6 vai falar dos selos. Naquele momento da grande tribulação, ou seja, nós estamos vivendo um momento da dispensação da igreja. A igreja está funcionando, essas coisas vão acontecer como princípio, mas também está ligado à grande tribulação. Se você entender aqui, olha só, está falando primeiro o selo abrir, vai ser o anticristo. Capítulo 6 fala: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Ele está falando do primeiro selo, é a manifestação do anticristo. O segundo selo em diante, e está tudo no texto de Mateus 24, eu vou mostrar para vocês. Quando ele fala de guerras, está falando do segundo selo também. Aí Mateus capítulo 3, versículo 3 e 4 do capítulo 6 de Apocalipse: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver, e saiu outro cavalo vermelho, ao qual estava sentado sobre ele. Foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros. Guerra. Terceiro selo, está falando de fome. Jesus falou isso tudo lá no texto, eu mostrei para vocês. Versículo
5 e 6, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizendo, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Está falando da fome. Jesus, ele alertou. Lá na frente em Apocalipse, ele começa a dizer tudo que está em Mateus 24. E fala da perseguição. 5º selo, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo. Aliás, o 4º selo eu não falei. Terremotos. Você vai ver isso no versículo 7 e 8. Quando ele fala aqui, ele está falando de uma coisa generalizada aí. Ele fala... E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo que estava assentado sobre ele tinha um nome, de morte. O inferno o seguia e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ou seja, uma miscelânea de coisas. O último selo está falando da perseguição, que Jesus falou, vão perseguir e vos matarão devido ao meu nome. É o 5º selo, versículo 9 e 10. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue que habitam sobre a terra? Ou seja, Jesus... Ele começou a dizer e selar o que está em Apocalipse 6 e que Daniel falou. Tudo isso tem que acontecer. Mas vai chegar um tempo que as coisas vão piorar. Mas a minha maior alegria, meu irmão, é o que está escrito nesse versículo de Mateus 24. Está lá no versículo 14. E eu quero falar para você isso. A Bíblia fala que e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Amado, ainda vai ter gente que vai profetizar, ainda vai ter gente que vai pregar o evangelho, ainda vai ter gente que vai ser perseguido, criticado. Amado, nós vamos continuar a avançar, a ministrar e a pregar. Isso, sabe, meu amado, Deus confia em você e em mim, aqueles que virão. A Bíblia fala em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Deus fala que Ele é misericordioso conosco e longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A pregação vai continuar. Eu louvo a Deus por isso, meu irmão. No meio de tudo que vai acontecer, ainda vai ter aqueles que amam a Jesus e vai continuar anunciando e pregando o evangelho da paz. Ainda vai ter pessoas que vão, sabe, viver o evangelho. Sabe por quê? O amor de muitos vai se esfriar. Se você ler aí, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, surgirão muitos falsos profetas. Amado, princípio das dores. A gente está vendo gente pregando qualquer coisa. A gente está vendo pregação da prosperidade. A gente está vendo gente pregando coach. A gente está vendo tanta coisa. Amado, a gente está vendo tanta coisa que está indo contra a palavra de Deus. O homem é o centro, Jesus fica para segundo plano. Jesus é o mordomo e eu só recebo. Falso profeta vai desviar muitos. O amor vai se esfriar devido a isso também. A iniquidade devido a nós, sabe, vivemos um evangelho errado, ela vai entrar. E Deus fala do levantamento do anticristo aí no versículo 15. Quando ele está falando lá em Daniel do assolador, ele fala aí, ó: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, está no lugar santo. Abre lá em 2 Tessalonicenses, você vai entender isso agora. Quando você ler esse versículo, você vai entender. Olha que fala, segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. Quando ele fala que vai se assentar no lugar santo, o anticristo, o abominável da desolação, está ligado a Daniel, por isso que ele fala.
Ele está falando aí no versículo 3 e 4: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Por isso que ele fala antes: com o amor de muitos se esfriaria, e por se multiplicar a iniquidade, lá em Mateus 24. Que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o que se opõe e se levanta contra tudo que é chamado de Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, o templo vai ser levantado. Por isso que você escuta que o templo vai levantar isso aí. Ele vai sentar no lugar santo. Aí que começa a segunda parte da tribulação, os 3 anos e meio seguintes da última semana. O versículo 19, 20, 21 e em diante: insensatos e cegos, pois, aliás, aí você vai ver: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da casa, quem estiver no campo não volte atrás. Sabe por quê, meu amado? Ele fala até das grávidas. Ele vai se opor tudo aquilo que é de Deus. E a Bíblia fala: se naqueles dias não fosse abreviado pelos eleitos, não sobreviveria ninguém. Por causa dos eleitos, Deus veio antes. Ou seja, naquele grande momento, quando ele se assentar, ele vai mostrar outra cara. Vai perseguir os cristãos de uma forma terrível. Vai se opor tudo aquilo que é de Deus. Aí vai perseguir. Ai das grávidas, Jesus está falando: cuidado, cuidado, vai ter perseguição, vai ter morte, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Está dando para entender? Eu estou tentando explicar desde o início. Por que princípio das dores? Tudo que você está vendo aí está acontecendo para que seja construído para chegar nessa última semana aqui. Por que eu estou falando isso para você hoje? Explicando isso tudo. Explicando para você. Porque apesar disso tudo, apesar de toda a pressão que a gente vai passar, apesar das coisas que estão acontecendo, apesar que a gente está vivendo o princípio das dores, e isso aí só cristão que sabe, porque Jesus revelou. Cristão que não sabe isso porque não está lendo a Bíblia. Jesus revelou. Apesar dele estar no Monte das Oliveiras, olhando lá o templo e falando isso tudo, da destruição, dos confrontos que você vai ter, dos ventos que vai passar, Jesus fala: eu vi o Filho do Homem, vai voltar com grande glória e poder na terra. Ele vai voltar, ele vai levar a igreja, ele é com você e ele é comigo. Mateus 28 fala: amado, que ele é conosco até a consumação dos séculos. Não tenha medo. Não tenha medo de continuar a avançar. Não tenha medo de continuar a pregar. Não tenha medo de ser cristão, porque Ele está com você. Ele está com a gente. E Ele fala que Ele vai continuar o que Ele falou até a consumação dos séculos. Mateus 24 Ele fala isso bem claro: até a consumação daquele grande dia. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Deus falou para você, o que Deus prometeu também a você, aquilo que você está vivendo, o que Ele falou, amado, o céu pode passar tudo, mas a palavra dele não passa. Isso vai acontecer, mas aquilo que Ele tem para a tua vida também há de acontecer, em nome de Jesus. Porque Deus não nega a Ele mesmo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu sou pastor da igreja. A gente, como pastor da igreja, a gente tem que alertar as coisas que estão acontecendo. A gente tem que deixar você bem atento dos sinais. A gente tem que entender que não é só para a gente, que a gente muitas vezes busca a Deus, nos alegramos quando vem palavra diretamente para a gente, que nos alimenta em questão que a gente está passando, porque aquilo que está vivendo tem uma esperança. Mas amado, os sinais continuam a acontecer, os princípios das dores estão aí, e crente que é crente tem que ficar ligado, porque Jesus falou: vai ter gente que vai ser enganado, até os eleitos. Se o teu coração estiver só para você, e o teu pensamento estiver só para isso, amado, você pode ser enganado. Porque tem gente que seguindo de falso profeta aí, não entende Bíblia, está seguindo o que está falando. Tem gente que já acha que é a própria igreja. A gente está vivendo um tempo, meu amado, dentro da igreja, de templos acesos, que sede de Deus, e templos apagados, porque o Espírito Santo está apagado. Mas tu está dentro da igreja.
Isso é um problema, porque apesar dele estar apagado, ele está vivo. Ele pode contaminar você e a mim, que está aceso. E a gente tem que tomar muito cuidado nesses últimos tempos. Você e eu temos que estar muito ligados. Tudo isso, se você analisar bem, está vindo numa sequência muito forte. A gente viu terremotos acontecendo, a gente viu catástrofe de maremotos, depois veio a Covid e agora uma guerra que ninguém esperava. Mais de 80 anos não tem um tipo de guerra como esse. São sinais do princípio e a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar muito atento para as coisas que virão. Crente que é crente. Aí você vai falar: Deus deu uma arma para a gente nos últimos dias. Deus deu uma arma para você e para mim infalíveis, que se você viver ela, amado, você não vai para caminho errado nenhum. Atos 2,17: nos últimos dias derramarei do meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Aleluia. Meus servos e minhas servas profetizarão, terão sinais do céu e prodígios na terra. Aleluia. Deus deu a melhor arma para você e para mim. Nos últimos dias, Deus derramou algo que vai manter a gente vivo de pé: o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que estar em você, flamejante. O Espírito Santo de Deus nos últimos dias falou: derramarei. Sabe por quê? A gente está vivendo esses últimos dias. Se a gente não tiver acordado com o Espírito Santo, como é que vai ser? Como é que é o seu relacionamento com o Espírito Santo? O que eu estou vendo, que Deus fala, quando Ele fala essa parte, Ele fala, abra lá em Atos capítulo 2, versículo 17, Ele fala uma coisa tremenda: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra. Ele está falando da vinda de Cristo, tudo bem, mas presta atenção no seguinte: nós estamos vivendo, agora trazer para a nossa realidade aqui, nesse momento, tudo é realidade. A gente recebeu uma palavra que nós viveríamos um ano de confronto, mas tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Sabe qual é o maior sinal que Deus tem para você e para mim? Aquilo que está dentro de você, que a Bíblia fala que nós iríamos profetizar, ter visões e sonhos. Isso é sinal de Deus para a tua vida e para a minha vida. O primeiro sinal não é aquilo que você espera que Deus te dê. O primeiro sinal Ele já te deu, para honra e glória do nome dEle. Já habita dentro de você, já está fluindo dentro de você. Amado, presta atenção uma coisa: aquilo que eu quero de sinal lá na frente para mim, se eu não viver esse primeiro sinal, eu não vou viver nada. Dê a Deus o que Ele espera de você. O que Deus espera da igreja dele são sinais. É o Espírito Santo atuante. É o Espírito Santo, sabe, amado, usando você de uma forma tremenda. Por isso que Ele derramou isso. Ele fala profetizarão, Ele está falando de palavra, de lançar palavra. Visões e sonhos, Ele está falando de direção que Ele vai dar. Se a gente não tiver atenção nisso, como é que vai ser nas coisas que a gente está vivendo? Você esperava estourar uma guerra desse porte? Você esperava estar começando a ter uma mobilização geral, que a Ucrânia não cede, e Putin já armou as armas nucleares, saiu que ele já deixou ligado. Você sabe que vai vir de hoje para amanhã? Estejam cheios do Espírito Santo. Viva o Espírito Santo. Jesus, ele fala uma coisa tremenda através do apóstolo Paulo no livro de Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele fala: não vos embriagueis com vinho, onde gera contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que eu estou vendo, meu amado? A gente está vivendo uma geração de filhos e filhas, infelizmente, jovens e velhos, que estão se embriagando mais com vinho do que com óleo. Estão procurando se embriagar mais com a coisa líquida do vinho do que buscar o óleo de Deus.
A gente está vivendo num tempo que as pessoas querem as coisas rápidas, as coisas fáceis. A gente quer ser feliz, a gente quer ter alegria. O vinho proporciona isso. Amado, vinho aí aponta para tudo aquilo que te dá alegria momentânea, tudo aquilo que te dá alegria superficial, tudo aquilo que você tem em casa e você busca para te dar um momento. Mas a Bíblia fala que esse tipo de alegria pode te trazer contenda. Você já teve embriaguez de vinho? Foi o único porre que eu tomei na vida. Nunca bebi na minha vida. Fui tomar um copo de vinho. Pra quê, meu irmão? Caí dentro do banheiro e fiquei ali. Isso já tem uns anos. Foi com 15 anos de idade. Nunca mais eu botei nada na boca. Nunca mais na minha vida. Dá dor de cabeça. Dá mal-estar. Olha só. Quando você se embriaga com as coisas superficiais, uma hora vai te dar dor de cabeça. Uma hora vai fazer mal pro teu corpo. Uma hora você vai passar mal. E a Bíblia fala que há contenda. Devido a você viver a superficialidade, você pode trazer problema para outras pessoas que estão em volta de você. Mas Deus fala que a gente tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Você e eu temos que viver esse Espírito. Você e eu temos que nos encher de óleo, meu amado. Contra unção. O que pode contra unção para aquele que busca unção? Para aquele que se embriaga, não com vinho que passa, mas com óleo que fica. Aquele que o vinho aponta para a coisa exterior, o óleo, você tem que buscar oração, jejum e palavra. É melhor você subir pela escada do que o elevador, meu irmão. Vai passar por um momento difícil, você tem que ir para um canto, meditar, orar, jejuar, mas é isso aí que vai manter você de pé. É o óleo que desce do céu. É o óleo que desce do céu. Hoje eu vejo uma geração de pessoas que estão bebendo mais vinho do que buscar o óleo. A gente vê pessoas procurando lugar para satisfazer suas vontades, com comichão dos ouvidos, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3, com comichão de ouvidos vão levantar líderes para si próprios, devido às suas próprias cobiças. Então aquilo que me dá conforto, que entra no meu ouvido e permanece no meu coração, são esses que eu quero, os últimos tempos. Mas aquilo que é para edificar a tua vida, que vai, sabe, doer na tua carne e vai contra você, ninguém quer. Mas é isso que vai manter você de pé nos últimos dias. Quem não tiver cheio do Espírito Santo de Deus vai parar no meio do caminho. Jesus vai vir buscar uma igreja que viva o Evangelho, não viva um conto de fadas. Eu estou vendo aí pregações água com salsicha, meu irmão. Que você vai conseguir, que você vai avançar, que Deus vai te dar. Amado, isso é muito bom. Deus faz, mas isso não é prioridade para um crente. Buscai primeiro o reino de Deus e suas riquezas, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Deus fala que tudo Ele acrescenta se você buscar o reino. Se enche do Espírito Santo, meu irmão. Se enche do Espírito Santo. Isso ninguém pode fazer por você. É você que acorda, é você que deita com Ele. E a Bíblia fala que isso é uma ordem, não apaga o Espírito, é uma ordem. Não sou eu que estou falando, não vou apaguei o Espírito. Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, não pode. Se você apagar, você vai ficar no meio do caminho. E o que tem de gente apagada que está ficando no meio do caminho, irmão? O que tem gente dentro da igreja que está apagada, está ficando no meio do caminho, está dentro da igreja, mas só está o corpo. Não sabe nem para que é a igreja. Não entende nem o seu propósito e o porquê Deus criou a igreja. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso, sabe, amado? É uma pregação expositiva, bem cristocêntrica, bem teocêntrica, para acordar você. Não adianta você hoje chegar e bater palmas e não sei o que, e você continuar a mesma coisa, e você sair daqui com o mesmo pensamento que Cristo vai fazer pela tua vida. Ele faz, mas você tem que primeiro buscar Ele. É o que vai te garantir a vitória e a salvação. Se você não tiver da forma como Deus quer, como é que vai ser? Deus espera o primeiro sinal de você. Deus espera o primeiro sinal de mim. O que Ele colocou dentro de você e de mim, esse é o primeiro sinal de grandes sinais que vão vir para a minha vida, daquilo que eu quero, daquilo que eu busco. Amado, eu creio que vai ser um ano de maravilhas e sinais para mim, sim. Mas, amado, eu preciso dar o sinal para Deus que eu estou vivo para Ele, para aquilo que Ele quer fazer comigo. Aleluia! Maranata, vem Senhor Jesus, ruge leão. É isso que a gente tem que viver.
isso. É isso, meu irmão. Igreja não é restaurante, igreja não é cantina, igreja é uma outra coisa. Igreja é para construção, informação e adoração a Deus. A gente está mudando a ordem das coisas. A gente, sabe, amado, a gente vai crescendo quando a gente vai andando com um bocado de pastor, de pessoas que são mais antigas que você, e vai te alimentando com algumas coisas, vai mostrando, você vai passando em essa semana mesmo eu fui pregar numa Assembleia de Deus em Vista Alegre, a gente vai passando, e a gente vai vendo as coisas, e rapaz, como as coisas estão muito difíceis. Igrejas vazias dentro, e as ruas lotadas fora, os bares lotados. Aí você passa, aí você olha assim, dia de domingo vindo para casa, e conheço aquele ali, eu conheço aquele ali era da igreja, aquele ali estava na igreja, aquele ali assim, aquele amado. A Bíblia fala que aquele que perseverar será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A porta é estreita. Ontem eu estava no apóstolo, né? Eu estava lá, eu queria alertar a igreja uma coisa que Deus gerou no meu coração. Escuta uma coisa. A gente falou isso tudo aqui. O que eu quero é que você saia daqui hoje. Eu gosto até que fique assim tranquilo mesmo. Que você busque o Espírito Santo de Deus. Os seus problemas são importantes de serem resolvidos, são. Mas se você não tiver uma vida no Espírito, de nada adianta. Se você não tiver uma comunhão com o Espírito Santo para você receber a revelação de Deus e Deus te usar naquilo que Ele colocou na sua mão, amado, os sinais foram dados. Deus colocou, sabe, o óleo na tua mão, profetizar em direção dEle. Se a gente não usar isso, a gente está se embriagando com outra coisa, com vinho. Eu quero respostas rápidas, eu quero mudanças rápidas, eu quero as coisas acontecerem da minha vida rápido. Presta atenção uma coisa, não é isso que vai te dar plena felicidade. Eu falo isso vou fazer 55 anos. Quanto mais eu me envolvo com Jesus, e eu vou escutando algumas coisas que Ele vai me revelando, eu fico assustado com as coisas que estão acontecendo. E eu procuro cada vez mais me separar, não que eu seja perfeito. Está muito difícil, mas o Senhor garante sobre todas elas que você vai ser um vencedor, se você se manter de pé naquilo que Ele falou para você. Ontem eu estava com o apóstolo, a gente escutou a pregação, e eu quero alertar a igreja sobre isso. Hoje é uma pregação bem expositiva. Está dando para você entender tudo que eu estou falando aqui? Está alimentando você? Está alimentando? O importante é você sair daqui amadurecido, você entender fatos. Eu não sei o que pode acontecer no dia de amanhã, eu sei que vai acontecer outras coisas no dia de amanhã. Se está indo para uma guerra, eu não sei o que pode gerar um novo vírus, eu não sei. Mas amado, a tua mentalidade de Cristo, o Espírito Santo tem que mudar. Eu tenho que mudar. A gente desmerece o Espírito Santo muitas vezes, pelos nossos atos, pelos nossos tipos de busca, a gente desmerece. E é Ele que coloca o que é Cristo dentro de você, para você gerar uma coisa, fruto do Espírito. Se a gente não entender isso, a gente pode morrer no meio da água, a gente pode lutar a vida toda e no final não chegar lá. O mais importante não é como se começa, é como se termina, verdade. E a gente tem que gravar essas coisas. Eu estava ontem lá na pregação, o apóstolo falou 3 coisas tremendas, e que uma eu já preguei aqui. 1 Samuel capítulo 17, quando ele dá a explanação da roupa de Saul. Ele fala que Davi pegou a roupa de Saul para lutar com Golias. A roupa não ficou bem adequada para ele, ele tira a roupa. E o nosso apóstolo falou, e eu já ministrei igual a ele, nesse ponto aí. Nos outros 2 pontos não, foi uma revelação para mim tremenda. Que a gente tem que trabalhar com a roupa que Deus nos deu, meu amado. Deus te deu a capacidade de você vencer, Deus te deu a capacidade de você chegar lá, Deus te deu a medida das coisas certas. Deus, você não precisa usar nada de ninguém, porque tudo que você precisa, Deus já te deu. Está com você, sabe? Tudo que Deus tem para você, escuta isso, é teu.
É na medida para você. Não queira as coisas dos outros. Porque o outro alcançou, que o outro chegou, ou porque a vida, amado, Deus tem uma medida certa para você das coisas. Segundo, ele falou do cajado. Quando não deu, a Bíblia fala que Davi pegou o cajado na mão. Ele falou da autoridade. Presta atenção, se você quer vencer confrontos que vão vir, situações que nós estamos vendo aí acontecer, na sua própria vida, que Deus venha dar sinais para você, você tem que saber da autoridade que você tem, e quem revela isso é o Espírito Santo, meu irmão. Falo eu para você isso, para eu reconhecer a autoridade que eu tenho, da forma como eu ando. Ele só falou de autoridade, mas eu te falo, tem um que revela, é o Espírito Santo, que lança fora todo medo, que trabalha dentro de você, e que trabalha dentro de mim. A gente tem que entender como igreja a autoridade que nós temos. A gente tem que entender que quando nós nos levantamos para guerrear, aleluia, o leão ruge, o leão ruge. O leão ruge. Você não é fraco, você não é pobre, coitado. As coisas não dão certo para você. Amado, o leão tem que rugir dentro de você, porque Deus te separou para um grande propósito. Tem um grande propósito para você na tua vida. Por isso que você está aqui. Você não é menor que ninguém. Deus já tem preparado na medida o que é para você, meu irmão. É teu, é teu. Mas você precisa reconhecer o que você tem. Hoje eu não vejo quase gente profetizar. Hoje eu não vejo gente pregar. Hoje eu não vejo gente tendo direção para nada em Deus. Nos últimos dias profetizarão, terão visões e sonhos. As pessoas quase não evangelizam, não falam de Jesus para ninguém. As pessoas não têm direção de nada. As pessoas nas coisas mais básicas não entendem. A gente tem que buscar mais, jejuar. A gente tem que, sabe, meu amado, estar com Jesus, ter um tempo, ler a Bíblia. O que alimenta você, o que me alimenta é isso aqui, ó. Deus preparou a palavra dele para você e para mim. Se você ficar nessa de esperar o pastor, esperar o irmão, esperar que as coisas deem certo, você tem que viver a palavra. Estão vivendo os últimos tempos, meu irmão. Você foi eleito para viver um tempo antes da grande tribulação. Se você não entender isso, e ele falou uma coisa tremenda, e eu vou acrescentar algumas coisas aqui. Ele falou que quando Davi matou o gigante, e a Nira falou isso aqui, que eu cheguei aqui, Deus lança fora todo o medo, amém? Deus lança fora o medo do que você tem. Se você entender a autoridade que você tem, a vestimenta que você tem. A gente encara as pessoas, a gente encara os gigantes. A gente encara o que é certo e o que é errado, desde o momento que você esteja no princípio. Isso se chama autoridade espiritual que você ganha. As pessoas vão olhar para você, você pode ser mais novo que ele, você pode ser pequeno, você pode ter nada, ele tem as riquezas. Mas quando ele olha para você, ele tem uma coisa chamada respeito, que ele sabe quem você é. Crente que é crente tem que ser reconhecido, e as pessoas têm que saber o que ele é. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando Davi ele mata o gigante, a Bíblia fala que ele arranca a cabeça. Pô, para que ele vai arrancar a cabeça? Porque ele já matou. Crueldade, né? Para que essa atrocidade? Sabe por quê, meu irmão? Porque cabeça aponta para a liderança. Se ele deixa o gigante lá caído, isso foi uma revelação tremenda. Outros gigantes iriam se levantar, porque ele era líder de um grupo de filisteus. E deixando ali, ele com a cabeça, ele inteiro, poderia levantar outros seguidores. Mas quando o Davi arrancou a cabeça, ele está dizendo: a liderança agora é minha, para a honra e glória de Deus. Ele tomou a liderança para ele. Presta atenção, você que é pai de família, você que é líder de ministério, amado, tem coisa que a gente tem que cortar, para que a gente venha avançar. A gente não pode só matar, a gente tem que tirar, a gente tem que expurgar. Tem coisa que não é só matar, meu irmão. Tem coisa que é para você abandonar e tirar da tua vida. Porque a gente às vezes mata e deixa lá. Sabe por que eu estou falando isso?
Sabe de umas coisas piores que tem dentro da igreja e que destrói a igreja? E isso eu vejo por causa da comunhão que eu tenho com pastores e outros pastores de outras denominações. São os relacionamentos. Aí você fala, mas por que, pastor? Não é seguir a paz com todos? Sim, seguir a paz com todos. Mas você tem que saber as amizades que você faz. A Bíblia fala, presta atenção, pessoas que, eu vou te dar um exemplo, pessoas que saíram daqui, saíram em rebeldia, isso acontece em toda igreja, saem no pecado, saem com falhas, saem devendo pessoas, não se acerta com Deus, e você mesmo assim mantém comunhão com essas pessoas. Seguir a paz não quer dizer que você tem que comer na mesma mesa, porque Salmo 1 fala o seguinte, fala uma coisa bem clara, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no meio de pecadores, aliás, não se deita com pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite. Ou seja, se uma pessoa é pecadora, ele dividiu esse versículo, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no meio de pecador, nem se assenta na roda de escarnecedor. Houve uma divisão de gente que é do mundo, e pecador envolve tudo. Ou seja, se eu professo Deus, se eu vivo a palavra, e eu sei que aquela pessoa está fora da palavra, se ela pecou, se ela caiu, amado, se ela está em rebeldia, Paulo fala para nem comer com ela. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Presta atenção uma coisa, quando você sabe que uma pessoa está errada, está falha, está em pecado, está fora, e você se assenta, você deixa de ser bem-aventurado. Quando ele fala se assenta na roda dos escarnecedores, ele está falando de relacionamento íntimo, de trazer para a tua casa e levar, ir para a casa das pessoas. Eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo, eu abraço pessoas que saíram da igreja, eu abraço pastores que saíram da igreja, aperto a mão, mas conviver, não. Não vou na casa dele nem ver, porque eu tenho que saber quem eu boto, porque senão quebra um princípio bíblico. Um dos piores problemas são pessoas que muitas vezes saem, mas ela ainda interfere na vida de pessoas dentro da igreja. Ela ainda mantém os ovos dela de serpente lá acordados lá. Ela quer saber, tu sabe por quê? Porque saiu fora da direção. Porque além de sair fora da direção, ela sai em pecado. Então ela fica naquela, poxa, eu saí e caramba, quero saber o que está. Que quem sai na direção de Deus, meu amado, sai igual Paulo, ele vai para Jerusalém e ele largou o de trás, porque ele vai para uma coisa maior. Então, quando você mantém contato com pessoa no erro, no pecado, você se faz um com ela. Sabe por quê? Porque tem um ditado do mundo, e eu falo isso para você: diga com quem andas que eu direi quem tu és. Não adianta você profetizar, você falar de Deus, se você anda com pessoas e assenta na mesa daquele que é pecador e escarnecedor. Sabe o que é escarnecedor? Aquele que, se você vê na Bíblia, aquele que fala coisas maliciosas, que fala mal dos outros, que critica e zomba os outros. Quando você vai para casa dessa pessoa e senta e ela compartilha com você, você se torna um com ela. Você quebrou um princípio. Aí você não entende porque a tua vida não anda, porque o teu ministério é falho, porque você está no meio de pecador. Ele vai, sabe por que ele fala escarnecedor? Porque as pessoas vão falar e você vai aceitar. Você não vai falar nada, mas você está aceitando. Você não se levanta e fala, para aí, até aqui você pode. Normalmente quando a gente fala e tem esse relacionamento, acaba você sendo envolvido. Quando você anda com uma pessoa do lado, para quem olha, isso quer dizer que você tem o mesmo pensamento que ela. Eu, quando olho uma pessoa, pode ser o que for, se eu vejo ela convivendo com uma pessoa que está totalmente fora da palavra de Deus, eu vou entender no meu olhar o estereótipo que ela tem o mesmo pensamento, porque elas andam juntas. É isso que arrebenta a igreja. Você tem que saber separar isso, quem é teu amigo, o que é aquele que você ajuda. Não estou falando para você não prestar ajuda. Amada, a igreja aberta, tem pessoas que saem da igreja, eu vou abraçar, mas conviver, eu tenho que conviver com crentes mais do que eu. Eu tenho que conviver com aqueles que falam uma língua maior do que a minha. Eu tenho que conviver com aqueles que vivem o evangelho. Aqueles que estão caídos, eu levanto a mão e ajudo a levantar, mas eu não posso caminhar com ela. Tem uma diferença aí. Vocês estão dando para entender o que eu estou falando? Isso é muito sério. São alertas para a igreja. O maior problema de pessoas hoje dentro da igreja, que destrói igrejas, são pessoas que muitas vezes estão em rebeldia e continuando a andar com pessoa santa. Aí você desagrada a Deus para agradar os homens.
você desagrada a Deus, porque Ele fala para não sentar no meio de pecador e escarnecedor. Se você sabe disso, e você entendeu, segundo a palavra, que a pessoa está errada, está escarnecendo de vidas, está sentado do teu lado falando mal de líderes, de pastores, de apóstolos, seja o que for, e você está sentado ali, você deixou de ser bem-aventurado, porque a Bíblia fala que é o contrário. Vamos viver a palavra. Isso é muito sério. É isso que detona ministérios, é isso que detona igrejas, é isso que detona relacionamentos, é isso que detona direções que Deus dá. Deus vai falar diretamente com você. Eu não sei porque eu nem estou falando isso, foi Deus que me deu de tarde. Me lembrei até do texto. Nós temos que ficar muito atentos daquilo que está acontecendo. Se a gente não tiver esse horizonte das coisas, se a gente não entender que o Espírito Santo quer falar, quer agir, quer fazer de você, quer trabalhar na igreja, quer usar você, se a gente não usar isso, a gente vai beber vinho. E Deus te separou para você, sabe, se banhar no óleo, é outra coisa. Que Deus abençoe a todos. Que Deus, sabe, fale com o teu coração com essa palavra. Vamos ficar de pé. Eu tenho que falar isso. Tem momentos que a gente fala, a gente prega, nego pula, nego aleluia. Mas se eu não falar essas verdades para você, eu estou deixando de se cumprir a minha função. Eu tenho que falar dos tempos, eu tenho que falar o que aflige, eu tenho que falar dessas verdades. Não está fácil ser crente de verdade, crente que vive isso aqui. Não está fácil. Eu vejo muita gente cheia de ideias, cheia de ideologias, suas próprias ideologias, mas eu vejo, aí eu vou ver o fruto. Porque Deus não pode usar, meu irmão, se você tem a sua ideologia própria. Você construiu uma Bíblia para você. A Bíblia é essa aqui. Que isso venha estar na tua mente em nome de Jesus. Venha estar na mente da igreja. Quero orar com você.